Os portes de I/O do Arduino Nano. O Arduino Nano se utiliza do Atmega 328P e este microcontrolador oferece 23 portes de I/O. No Atmega 328P são 23 os portes de I/O denominados de GPIO, General Purpose Input Output. Eles são distribuídos em 3 portas de I/O, porta B, C e D. Por sua vez, na plataforma Arduino Nano e no Uno provavelmente também, são ofertados 22 ports, ou seja, o microcontrolador aqui no núcleo da plataforma é o mesmo do Uno. Ele libera para nós 22 portas de I/O distribuídas da seguinte forma. Nós temos 14 digitais, que aqui estou assinalando em vermelho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui nós temos ao lado mais 8 analógicas aqui assinaladas em verde. São diferentes? São. Por quê? As digitais, ou elas enviam nível lógico alto 1 ou nível lógico baixo 0. Por sua vez, ela também pode receber nível alto e nível baixo na forma digital. As analógicas não têm saída. Esta família, este microcontrolador, o Atmega 328P, uma VR, ele não tem saída analógica. Ele tem 8 entradas analógicas. Qual a função? Simples. As entradas analógicas geralmente são utilizadas para obter o valor analógico destas no formato digital. Então eu leio qualquer sinal analógico e posso convertê-lo para digital para posterior tratamento. É o que normalmente acontece com grandezas físico-químicas, temperatura, velocidade, pressão e assim por diante. Algumas das principais características que eu gostaria de conversar. Vamos lá. Cada um dos pinos digitais pode ser configurado como saída ou como entrada. Se ela for definida como saída, significa que o microcontrolador é que tem que fornecer a corrente para o dispositivo anexado. Portanto, ele tem um driver interno que permite que ele opere 20 mA. Isto seria o suficiente para acender LEDs de forma direta. Se for como entrada, no datasheet do fabricante tem uma ressalva que a corrente média circulante deve ser de 30 mA. Levando-se em conta que no pino de entrada existem 2 canais, 2 circuitos eletrônicos, um para entrada e um para saída. Eles têm algumas diferenças e isto restringe algumas aplicações, principalmente pelo fato do que eu comentei um instante atrás. Quando você é o fornecedor, você é a saída, é você que fornece corrente para carga. Quando você é a entrada, você oferece apenas o caminho de deslocamento da corrente externa. Não é você que gera, você apenas dá a passagem. Por outro lado, cada porta analógico só vai funcionar como input. Ele é utilizado basicamente para fazer conversão de analógico para digital para posterior processamento. Essa conversão se faz na ordem de 10 bits, gerando valores inteiros de 0 a 1023. Existe uma apresentação e uma apostila melhor para você ver a respeito do assunto conversão analógico-digital. Nos portes de I/O também, ele tem diodos para proteger contra sobtensão e subtensão, ou seja, não tem nem excesso e nem falta. Com isto eu consigo garantir uma integridade do canal de entrada e saída. O controle dos portes de I/O é feito por software.
né? Quer dizer, óbvio que o terminal é físico, mas como que você habilita, como é que você manipula os pinos de saída? Existe uma correlação muito profunda com os próprios ports de I/O do microcontrolador. Na verdade, existe uma área na IDE do Arduino para você configurar esse detalhe. E nós usamos isso daí com o comando pmode. E tem um detalhe curioso. Vejamos, nós temos aqui o void e o setup em minúsculo. No pmode, apenas o M é maiúsculo. Aqui nós especificamos qual dos pinos você quer atuar. E se ele vai ser saída ou se ele vai ser entrada. Observe que output e input devem ser maiúsculas. Esse detalhe pode parecer simples, mas não é. Porque se você escrever qualquer coisa diferente de pmode assim, output assim, input assim, void e setup, e vai produzir um erro de compilação e o programa empaca. Mas ele também aceita operações que sejam feitas diretamente sobre o Atmega 328P, utilizando para isso um registro particular, que é o DDRX. Na verdade, não existe um DDRX, né? O que existe são 3 registros de configuração de I/O do Atmega. São eles o DDRB, o DDRC e ainda o DDRD. Cada um deles com 8 bits. Aqui no exemplo que eu estou colocando, estou fazendo uma configuração relativa ao porte D de dado. Em C, os números binários são precedidos de 0B. Isto aqui é linguagem C. E aqui nós temos 8 bits. Não é essa a questão. Poderia colocar quantos eu quisesse. Só que este registro, ele é um registro de 8 bits. Consequentemente, eu só posso carregar nele 8 bits. Sendo que este é o bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6 e bit 7. O porte D de dado tem 8 bits, portanto ele tem os 8 bits. Qual é o significado desse valor 0 e 1 colocado dentro do DDR, que é um registro do Atmega? Então, aqui, por exemplo, vou parar aqui neste ponto. Esse daqui é o bit 2. E eu colocando 1 no bit 2 do DDR D de dado, estou dizendo o seguinte: o porte D, o bit 2 do porte D é saída. Aqui, ó, é 765. O bit 5 do porte D será usado como entrada. O bit 6 é entrada, o bit 7 é entrada, o 4 é saída, o 3 é saída, o 2 é saída, o 1 é saída e o 0 é saída. Este registro só serve para dizer se o porte está sendo utilizado como entrada ou como saída. Através dos portes digitais, nós podemos enviar nível 0 e nível 1 para fora. Então, ele não coloca valores entre 0 e 5 volts. Não. Ou ele coloca 0 ou ele coloca 5 volts. São os bits 0 e bits 1. Da mesma forma também, eu posso receber bit 0 e bit 1 se eu informo, um exemplo, se eu informar que um determinado bit, que um determinado porte de I/O, que aquele porte é digital, eu sei, e que ele está estabelecido que ele é entrada, então tudo que eu ler que estiver do lado de fora tem que corresponder ou 0 ou 1 eletronicamente. Então aqui no caso eu posso enviar 0 ou enviar 1 com o seguinte comando. Este é o comando que permite que você escreva em qualquer bit digital. Detalhe, se o número pino 1, pode observar que isso aqui é um nome. Se o número do pino 1, é o nome que eu dei para ele, se este pino for digital, eu tenho que haver informado antes que ele é output, porque senão o comando digital write não vai fazer sentido algum. Neste caso, estou enviando nível alto, portanto nível 1, para um pino chamado número do pino 1.
Tudo bem? Observe que o digital right tem o W maiúsculo e que o high é todo maiúsculo. Mas se você quisesse mandar 0, seria desta forma. Digital right low. Ok? Muito bom. Mas eu também posso ler um valor digital do lado de fora. O comando é diferente. Se o comando para escrita é digital write, podemos pressupor que a leitura seria digital read. E de fato é. Porém, a formatação do comando aqui é diferente. No digital write, você diz que nível você quer colocar em quem. Quando você está fazendo uma leitura, é diferente. A leitura do valor analógico deverá ser transferida para uma variável. Por que isto acontece? Porque, na verdade, quando você está fazendo uma leitura digital, a técnica que eles adotaram, porque isso cabe ao projetista da interface IDE do Arduino. Ele decidiu que uma leitura digital seria feita desta forma. Eu poderia, por exemplo, ter feito o número do pino, vírgula, o destino, que seria o X, por exemplo, né? Mas ele optou por fazer assim e a gente tem que seguir isso aqui para não ter erro de sintaxe. Como funciona isso? Uma variável que você cria vai ser igual ao digital read de algum porte digital. X pode ser declarado como qualquer elemento inteiro, char, byte, int, qualquer um que possa ser inteiro. Claro que você sabe que você vai ler 0 ou 1, quanto menor o valor de x, né? Quer dizer, quanto menos bytes ele consumir, melhor para você. Por exemplo, eu declarar ele como int, o comando funciona? A resposta é sim. Porém, int gasta 2 endereços de memória. Byte gasta apenas 1. Se o que eu vou ler é um byte, por que ler um byte e guardar em um int para consumir memória RAM? Como que eu uso os registros do porte? Porte B, porte C, porte D. Peraí, professor, porte? Sim. Porque nós não podemos esquecer o seguinte, que embora a plataforma seja Arduino, quem está funcionando, de fato, é o Atmega. E o Atmega tem 3 portes de I/O, o B, o C e o D. E ele permite que você use comandos dele. Vamos aos fatos. Por exemplo, o que é este comando? Então, todo número em linguagem C precedido por 0x trata-se de um hexadecimal. Entretanto, porte B é um elemento que não é da linguagem C e também não é pertencente ao Arduino. Porém, ele, na verdade, é um dos registros internos do registrador, quer dizer, do microcontrolador que está operando nesta plataforma. Alguém poderia pensar, mas professor, plataforma, então? Aí é que está, pessoal. É importante você ter essa ideia. Eu vou repetir mais uma vez. O Arduino Uno, o Arduino Nano, Mili, Micro e LilyPad utilizam o Atmega 328P. Outros Arduinos usam outros registradores, outros microcontroladores, inclusive de outras famílias. É o caso típico, por exemplo, do Arduino Galileu, que se utiliza de um microcontrolador da Intel. Então, o registro porte B de 8 bits comporta qualquer valor, mesmo em hexadecimal, qualquer valor de 00 até FF em hexadecimal. FF são 8 bits 1. Vantagem. Se você usar este comando porte B igual a 0x32, você está carregando 8 bits de uma única vez dentro de um registro. Como cada um dos bits deste registro está conectado ao lado de fora, você está, na verdade, mandando 8 bits de uma vez só para fora. Tem outra forma de fazer isto? Sim, mas ela não é interessante, porque veja bem, olha só,
nós temos o porte B0 no D8, o B1 no D9, o B2 no D10 e assim sucessivamente até aqui. 13. Acabou. 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 6 e o 7 são utilizados normalmente pela plataforma Arduino. Não que ele não funcione, não é isto. Mas eu teria, por exemplo, deixado alguma função de lado para atender como porte de I/O. As entradas analógicas têm um comportamento também diferenciado, é interessante. Eu vou dar um exemplo numérico aqui, quer dizer, como uma linha de programação, né? Então, vou começar definindo, é assim que se define em C, cerquilha, define, pino analógico, é um nome, podia chamar de qualquer coisa. Eu estou chamando ele de A0. O Arduino entende que a entrada analógica A0 e pino analógico são a mesma coisa. Então, você pode chamar por A0 ou pino analógico. Quero lembrar aos senhores, entretanto, que os portes de entrada analógico são batizados no Arduino de A0 até A7. Normalmente, a gente não lembra o que está pendurado no pino. Exemplo, no A0 eu poderia ter um sensor de temperatura. Então, seria interessante, ao invés mesmo de batizar de pino analógico, que isso aqui é só um exemplo, eu faria diferente. Eu faria termopar A0. Então, o nome seria termopar. Porque depois, durante os códigos de programação, eu saberia perfeitamente que estou usando no A0 um termopar. Em outras palavras, eu deixaria de usar A0 para usar o termopar aqui. No caso, estou chamando de pino analógico. Vou definir uma variável, nome que eu quiser também. Como eu vou ler o estado de um pino analógico, eu tenho que defini-la como int. Já vamos explicar por quê. No processo de leitura analógica, a coisa é mais complexa, porque o comando analog read, ou seja, leitura analógica de um pino analógico, por que ele vai guardar em uma variável inteira? Então, existe um outro vídeo na minha seção do YouTube, assim bem como uma apostila do Arduino no meu site, onde eu explico que o comando analog read, na verdade, é o comando utilizado pelo Arduino para fazer uma conversão de analógico para digital de um de seus pinos de entrada analógica. Ou seja, aqui no caso, ele vai fazer a conversão de analógico para digital do pino analógico, que na verdade é aquele que estiver conectado no A0. E o resultado sempre será um valor inteiro de 0 a 1023, ou seja, 10 bits para esses valores. Consequentemente, usar menos do que int para coletar uma conversão analógica digital, você vai perder muito do que ele converteu. Tudo bem? Sugestão, trabalhe com int. Então, a variável leitura vai receber um valor de 0 a 1023 do conversor analógico, relacionado com a leitura do pino A0. É isso aqui que ele vai fazer. Vou assinalar ele aqui embaixo. Aqui está ele. Este é o A0, o A1, o A2, o A3, o A4, A5, A6 e A7. Sempre é válido fazer algumas considerações, principalmente quando se trata de portes de I/O, porque às vezes nós deixamos escapulir algumas informações importantes. Infelizmente, devido à constituição do dispositivo, tudo que eu apresentei nesses slides são verdadeiros, porém tem uma exceção, porque dos 3 portes disponíveis no Atmega 328P, nós temos a exceção do porte C. Ele não tem o bit 7, não existe.
o bit 7 no porte C? Claro, vale aqui uma pergunta. Professor, por que seria assim? Então, os fabricantes têm a liberdade de construir os circuitos integrados da maneira que eles quiserem, da maneira que eles puderem, da maneira que for possível. Não tem como para mim traduzir para você, meu amigo, que assiste aqui esta aula, o que levou o fabricante a fazer isso. Mas eu posso fazer uma consideração, só para ajudar um pouco. Eu sei também, por exemplo, que o PIC 18F4550 também tem portes incompletos, porque esse PIC que eu mencionei tem o porte A, B, C, D e E. Tem 5 portes de I/O. Ele tem 40 pinos. E veja, não são todos completos. Faltam pinos. Na verdade, eu penso que o fabricante ou não conseguiu conectar aquele pino no circuito eletrônico, ou por falta de espaço, ou porque ele está projetando alguma coisa além disto que futuramente ele vai disponibilizar. Então, esse seria uma das razões para não deixar apenas jogado em cima da mesa que o bit 7 não existe porque não existe. Cabe ao fabricante estabelecer as regras. Tudo bem? E isso é dele. O problema é que isso daí não é um problema. Todas as informações que eu possua sobre o dispositivo fornecida pelo datasheet, é o mesmo caso da média de 30 mA quando ele é colocado como entrada digital, são informações importantes que nos permitem direcionar os projetos que nós pretendemos fazer. Aqui numa pequena animação eu dou um exemplo desse contexto. O porte sempre está conectado com o lado de fora de qualquer situação. Este porte D está dentro deste circuito integrado. Este bit 2 deste porte D, que está dentro do Atmega 328P, é o digital 2 da plataforma Arduino Nano. Provavelmente também seja o mesmo no Arduino Uno. Mas veja que interessante. Eu vou considerar que esse porte D, todos eles são saída, ou seja, ele envia dado pelas portas digitais. E eu coloquei propositadamente um resistor em série com um diodo aterrado, ou seja, 0 eu já tenho aqui. Se eu não conseguir colocar o VCC aqui, que é nível lógico 1, o LED não vai acender. No caso aqui, ele está com 0, mas eu não vou deixá-lo assim. Eu vou mandar uma instrução qualquer, atribuir 1 para o porte D, bit 2 do microcontrolador. E olhe só o que acontece. Este bit é jogado para fora e ele é um mecanismo que nós chamamos na área técnica como LET, ou seja, é memória. Quando nós usamos um porte de I/O como saída, este 1 vai permanecer aqui neste registro até que uma ordem em contrário modifique esta situação. E, ora, se eu colocar nível 1 aqui, que é VCC, este 1 vai permitir que este LED seja aceso. Em outras palavras, o LED vai ficar aceso enquanto tiver nível lógico 1 aqui. Eu quero agradecer a sua presença e convidar você para uma próxima apresentação. Meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.